Vamos ler o versículo 21. Esta palavra, esse assunto está no meu coração há 2 meses. E aprove a Deus hoje compartilhar com a igreja. Ele sabe todas as coisas, Ele dirige, Ele sabe o que precisamos. Salmo 44, versículo 1, estão escritas assim, estas palavras: porventura não conhecerá Deus isso, pois Ele sabe os segredos do coração. Repetindo, porventura não conhecerá Deus isso, pois Ele sabe os segredos do coração. Amém? Podeis vos assentar. Eu quero comentar nesta noite 10 coisas do homem que Deus conhece. Nesse salmo aborda o povo de Deus, os favores antigos, os livramentos dos males através de Moisés, através da libertação, enfim, a direção de Deus concernente ao plano dele em relação à humanidade. E o que eu quero falar é que Deus conhece os segredos do coração de cada um. Ele, como excelso, como Senhor, como onisciente, como onipotente e também onipresente, Ele conhece a nossa estrutura como um todo, desde a nossa mente até os nossos ossos. Ele que formou todas as coisas, conhece a estrutura, conhece o temperamento, conhece o caráter, conhece todas as formações biológicas. Mas eu quero falar 10 aspectos do coração, ligado ao coração, ao centro de reflexão que é composto o ser humano. O que isso implica em atitudes pessoais, morais, comportamentais e também espirituais. 10 aspectos ou 10 coisas do homem que Deus conhece. Começando, enumerando, elencando os 10 tópicos que queremos, à medida do possível, compartilhar. Eu peço para acompanhar a leitura, Deuteronômio 31 e 21. Deus conhece a imaginação. Deuteronômio 31 e 21, encontramos registradas estas palavras. E será que quando os alçarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Então Deus conhece a imaginação. Deus, conhecendo a estrutura dos homens que Ele criara, daqueles que sofreram muito lá no Egito por cerca de mais de 4 séculos, foram escravizados, Deus usando Moisés para que trouxesse a eles a libertação daquela escravidão,
e os conduziria à terra que manaria leite e mel. E Deus instruiu Moisés para que escrevesse o cântico desse capítulo. E Deus falou para ele: eu conheço a imaginação dos homens. E há de ser que quando alçarem, quando virem os males nas provações das conquistas que tenho reservado, que serão atingidos, este cântico será para que eles reflitam o meu ensino, porque o Senhor disse: eu conheço as imaginações. Assim como Deus conhecia a imaginação do povo liberto, Ele conhece também as nossas imaginações. Ele sabe de todas as coisas. Ainda complementando o primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, e o versículo de número 9, nós encontramos nesse contexto as seguintes palavras. Primeiro livro de Crônicas, 28 e 9, estão escritas estas palavras. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. E o que aprendemos com isto? 10 coisas que Deus conhece do homem. Primeira, a imaginação. Isto vale dizer, Ele conhece o propósito com que estamos aqui. Se viemos para adorar ou não, se temos fé ou não, se temos convicção ou não, Ele conhece. Mas Ele conhece também o meu culto e o seu culto. Ele conhece se eu louvo, se você louva. Ele sabe se eu tenho fé e se você tem fé. Então, dentro do que pretendemos compartilhar aqui, Ele conhece primeiro, no item 1, a nossa imaginação. Mas Ele conhece também o coração de todos. Quando lemos em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 7, estão escritas as seguintes palavras. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, e o versículo de número 7. Acompanhem a leitura para ficarmos cientes do que Deus conhece em nós. Primeiro livro de Samuel 16 e 7, estão escritas essas palavras. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estrutura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 10 coisas que o Senhor conhece em nós. Primeiro, a imaginação. Segundo, Ele conhece o coração de todos. Ele vê como estamos diante dEle. Qual é o nosso propósito ao chegar diante dEle? Se chegamos com temor, reverência, ou se chegamos com irreverência, ou chegamos muitas vezes com desrespeito. Há ensinamentos de que Deus é nosso servo. Isto vale dizer, é preciso pôr Deus na parede. É preciso, abre aspas, determinar. É preciso, enfim, fazer desta ou daquela forma. Mas Deus conhece a estrutura do nosso coração. Samuel estava na incumbência
de ungir um rei para a nação. E ele, ao chegar lá na casa de Jessé, na observação daqueles moços, ele olhava com certeza, o versículo faz esse sentido, ele olhava pela aparência, quer dizer, aquele que primeiro que apareceu era o mais alto em estrutura, e Deus já foi logo falando, Deus não vê como vê o homem olha para aquilo que ele vê, mas Deus olha para o coração. São 10 coisas que Deus conhece do homem, o coração de todos. Jesus também citou esse mesmo fato lá em Lucas 16 e 15. Ele exaltou o valor da autoridade da lei, e os homens buscavam, segundo o seu coração, as altas justificações. Mas Deus é aquele que conhece o vosso coração. Se ele está elevado no orgulho, no conceito, ou se nós estamos elevados na nossa adoração, no nosso propósito, ou se estamos fazendo com que abominação haja em nossos corações. E nós queremos nessa noite sentir que Deus nos conhece, que Ele entenda o porquê estamos aqui nesta noite. Qual o valor que a palavra tem para nós, qual o valor que a palavra tem para mim. Se eu justifico ou se eu exalto, se eu adoro ou se eu sirvo, se eu tenho alegria em servir ao Senhor ou se não tenho. Deus conhece o coração, Deus conhece o seu propósito, Deus conhece o seu culto, Deus conhece o seu louvor, Deus conhece o seu interesse, o porquê está aqui, o porquê estamos aqui. Há muitas razões para estarmos na casa do Senhor, e uma das razões é que o nosso coração seja quebrantado, assim como Deus conhece a minha humildade, Ele conhece também a minha exaltação, assim como Ele conhece a minha alegria, Ele conhece também a minha tristeza, Ele conhece o meu orgulho, Ele conhece o meu abatimento. Então 10 pontos que estamos meditando. Ponto 2, Ele conhece o coração de todos os homens, mas também o Senhor conhece todos os caminhos dos homens. Quando nós lemos em Jó, capítulo 31, e o versículo de número 4, lá estão registradas as seguintes palavras. Jó, capítulo 31, e o versículo 4, registram as seguintes palavras. Os irmãos quiserem cooperar, quem achar primeiro, pode ajudar lendo. Diz assim, versículo 4: ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Deus conhece todos os caminhos dos homens, Ele sonda todos os nossos passos. E que aprendemos com isto? Ele quer dizer que Ele conhece o andar de uma criança, Ele conhece o andar da nossa juventude, dos nossos adolescentes, Ele conhece o nosso andar, o que fazemos quando estamos diante dos olhos da igreja, dos olhos dos pais, dos olhos da família. Ele conhece todos os caminhos dos homens, o caminho dos adultos, o caminho dos idosos, o caminho dos cidadãos perante as leis do país. Ele conhece como nós nos comportamos, Ele conhece como nós resistimos às reações e às atitudes de cada um. Então Ele conhece o seu caminho como comerciante, Ele conhece o seu caminho como professor, Ele conhece o nosso caminho como obreiros do Senhor. Ele conhece você como filho, como você trata o seu pai, como você trata a sua mãe. Ele conhece nos jovens como se comportam
no vosso namoro, no relacionamento interpessoal, no relacionamento profissional. Enfim, Deus conhece todos os nossos caminhos. Ele sabe como agimos, no caso dos casados, como esposo, como esposa, do noivo e da noiva, quando está junto, quando está fora, é distante. Ele conhece todas as coisas. Portanto, o nosso caminho, Deus sonda. Os 10 itens que estamos compartilhando nesta noite, entre eles, Deus conhece todos os caminhos dos homens. Ele sabe como procedemos, como agimos e como falamos. E como somos vigiados ao longo das testemunhas por onde andamos. Estava agora há pouco em uma audiência, representando a empresa que trabalho. E a advogada da parte contrária é de uma igreja evangélica. Ela disse: o senhor está aí como representante da empresa, na frente da juíza. Ela disse: o senhor sabe que o senhor não pode mentir. O que o senhor vai falar agora? Se as pessoas, muitos conhecem o nosso caminho, muito mais Deus. Ela disse: eu estou sabendo desse aquele fato. Eu disse: e o senhor não pode mentir. E falei: a senhora também não. A senhora está dizendo aquilo que eu não vi e não sei. Se a senhora está inventando, a senhora também não pode mentir. É sério. Deus conhece o nosso caminho. Deus conhece por onde passamos, o nosso comportamento lá onde está. Aleluia. Aí no final a juíza falou: o que tem a esclarecer? O fato é assim, assim. A juíza indeferiu todos os requerimentos daquela senhora. Aleluia. E se nós ficamos no contrapé, né, pastor? Deus conhece os nossos caminhos. Aleluia. Ninguém, tem um hino que fala: ninguém se esconde da presença de Deus. Aleluia. 10 coisas quero falar que Deus conhece. Esse item que eu falo, conhece todos os nossos caminhos. Aleluia. Os caminhos dos homens, Provérbios nesse contexto, Provérbios 5 e 21, fala: os caminhos dos homens estão perante ao Senhor. Aleluia. Os caminhos dos homens estão perante ao Senhor. Deus sabe o que fazemos, o que agimos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando lemos lá no Salmo 1 e 6, fala, o Salmo 1 fala: bem-aventurado aqueles que não assentam na roda dos escarnecedores, e vai dizendo: nem se assenta, nem se detém. Mas no versículo 6, nesses mesmo contexto, estão escritas as seguintes palavras: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E diante do Senhor nessa noite, refletimos: como está o nosso caminhar? Como esposo, como filho, como crente, como obreiro, como cidadão, como está o nosso caminhar? Deus sabe, Deus vê, Deus sabe todas as coisas. Às vezes nós não pensamos que somos observados, e somos. Aleluia. Eu estava quase na divisa do Tocantins, há 3 anos. Chegando lá, procurei a igreja. Como tem o horário lá, é 2 horas de diferença. E achei a igreja que teria uma audiência no dia seguinte. E procurei, sentei lá atrás, procurei assim nem identificar, porque já cheguei, o culto já tinha começado. Quando terminou o culto, aparece: e aí, irmão Jurandir?
está lá em Limeira ainda, continua na Câmara lá. Morei 8 meses em Limeira. E aí? Nós somos sondados, aleluia. Abracei aí, levou lá o pastor da igreja. Queria que cooperasse no dia seguinte, mas não tinha condição por causa do horário de voo. Mas então, nós somos rodeados, se nós somos observados, muito mais Deus conhece todas as coisas, não é? Então Deus vê por onde andamos, Deus conhece nossos caminhos como cidadão, falei jovens, pais, avós, etc. Aquilo que fazemos são situações que muitas vezes têm dificuldade, e se Deus conhece, o versículo que nós lemos, porventura Deus não conhecerá tudo isso, pois Ele sabe os segredos do coração. Nós vamos falar mais à frente a respeito de segredos. Estamos falando de partes que Deus conhece. Outra parte aqui, o quarto item das 10 coisas que Deus conhece no homem, é o versículo que nós lemos, o segredo do coração. É o versículo 21 do Salmo 44. O que escondemos diante da família, diante da igreja, diante da sociedade, Deus conhece todas as coisas. Há segredos que podemos levar até a morte, podemos levar até a sepultura, mas de Deus não se leva nada, porque Deus conhece o segredo do coração. Aleluia. Aqueles que mudam até o nome para se safar de situações, faz plástica, diz aqui o pastor Joel falando, não é? Muda a estrutura física para ludibriar as organizações, aleluia, mas Deus conhece o segredo do coração, aleluia. E eu falo, Deus conhece seu segredo como esposo, como esposa, Ele sabe, aleluia, Ele conhece, aleluia, Ele está te vendo, você está ouvindo, e a palavra está falando ao seu coração, a palavra vai apertar ao coração, mas eu sei, aleluia, Deus conhece os segredos, aleluia, Ele conhece quando estamos real e sincero diante dEle, aleluia. Para fugir de situações, conforme disse o pastor Joel, faz até plástica, muda a fisionomia, mas diante de Deus, nós vamos falar mais à frente, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. Eu conheci um cidadão há muitos anos, ele cometeu uma contravenção muito feia, e ele mudou do Brasil e foi para um país aqui da América do Sul. Lá mudou o nome, quando prescreveu a situação, ele voltou para Limeira, como diz o pastor Joel, totalmente mudado. E eu encontrei ele num posto. Quando eu encontrei, falei, o senhor é o Antônio de tal? Ele ficou numa situação, mas como você me conhece? Falei, eu sei que você foi embora para a Argentina, eu sei. Aquele homem começou a tremer lá no posto de gasolina, mas não disse nada, não tinha nada com isso e coisa. Então há segredo que podemos levar até a morte, mas diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. E Ele está conosco nesta noite para falar ao nosso coração, para falar à nossa vida, porque Ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, aleluia. Então Ele conhece o segredo do coração, Ele sabe todas as coisas. Para Deus não há segredo. Aqui pode-se forjar testemunha, forjar álibi, enfim, há situações em que pode mudar até a estrutura
de uma propositura diante do juiz. Mas o juiz dos juízes, para ele, aleluia, está todas as coisas. Se você está adorando, ele está vendo aqui. Se você está reclamando, ele está vendo. Aleluia. Se você está com fé também, ele está vendo. Mas ele conhece a estrutura nossa. 10 pontos que Deus conhece no homem. Falamos aí o quarto. Agora vamos falar o quinto ponto que Deus conhece nos homens. Os pensamentos dos homens. No Salmo de número 94 e o versículo 11, os irmãos podem acompanhar aí a leitura. Deus conhece os pensamentos dos homens. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Ele conhece tudo. Ele sabe o nosso pensamento, os pensamentos dos homens, se são vaidade. Ele conhece a nossa cobiça. Ele conhece as intenções, conforme já disse, falamos a imaginação, mas ele conhece o pensamento no seu profundo. Ele conhece a cobiça, ele conhece a inveja, ele conhece o estado de orgulho, ele conhece o estado de violência que podemos estar dentro de nós, as intenções e as maquinações. O Senhor conhece os pensamentos dos homens, por onde vagamos ou por onde vagueamos no conceito de Deus. Se um dia adoramos e outro dia reclamamos, se um dia procuramos estar perto do Senhor e outro dia estamos longe do Senhor. Então ele conhece, ponto 5, os pensamentos dos homens. Vamos correr um pouco, item 6. Mas Deus conhece também os pensamentos de longe. Aquilo que maquinamos em relação ao futuro, aquilo que premeditamos. No Salmo 139 e o versículo 2 estão escritas as seguintes palavras: Tu conheces, Senhor, o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Então o pensamento de longe o Senhor conhece. Ele sabe a nossa intenção no profundo, no dia a dia. E quando ele fala do pensamento de longe, ele fala também do nosso conceito de justiça. Se somos justos ou não, se queremos praticar e viver a justiça ou não, se premeditamos ou não, conforme diz os estrategistas do comércio ou de outras organizações, se somos calculistas ou não, se fazemos com a intenção pejorativa ou não. Eu vou ajudar agora, porque ele vai depender de mim amanhã. Aí amanhã ele vai estar na minha mão. Deus conhece o pensamento de longe, as maquinações. Vou fazer isto aqui, amanhã eu puxo o tapete dele. Deus conhece o pensamento de longe. Se arquitetamos o mal ou o bem, se arquitetamos para o bem da obra de Deus ou não, para o bem da igreja ou não, para o bem da família ou não. 10 pontos que Deus conhece em nós, que conhece no homem, e conhece o pensamento de longe, do dia a dia, o nosso conceito de justiça, o nosso conceito de amar, o nosso conceito de estar perto, o nosso conceito de compaixão, o nosso conceito de premeditação. E cabe a falar sutilmente. Uma das testemunhas da audiência de hoje mentiu descaradamente. A juíza disse: "Você está zombando de mim, eu vou levar para a polícia." O
que é isso? Pensamento de longe, as maquinações. Aleluia. Mas Deus conhece quando você está perto dEle, quando você adora Ele, quando você serve a Ele, quando você estende a mão para o irmão que está ao lado de você, se você abraça, aleluia, para disfarce, você abraça por considerar, aleluia. São 10 coisas que Deus conhece, aleluia. Ele conhece os pensamentos de longe, o dia a dia, o nosso conceito, a nossa estrutura, o nosso caráter, a nossa formação, e porque estamos aqui, porque a palavra serve para mim, serve para você, você pode glorificar o Senhor, mas o Senhor também conhece mais alguma coisa em nós. Salmo 139 e o versículo de número 4. É uma palavra séria, mas é edificante para os nossos corações. Aleluia. Ele conhece a nossa língua. Aleluia. Verso 4. Tu me cercas, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Aleluia. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Ele conhece os jogos das nossas palavras. Aleluia, Ele sabe. Aleluia. Se a nossa língua é ferina ou se a nossa língua é abençoadora. Se a nossa língua é bendizente ou maldizente. Se a nossa língua é para aconselhar, é para ajudar ou para destruir. São 10 pontos que Deus conhece no homem. Ele conhece a palavra ainda na língua. Ele conhece todas as coisas, os jogos de palavras que às vezes fazemos, que podemos às vezes incorrer, aleluia, mas também é noite de purificação. Nós vamos meditar mais aqui no fechamento do nosso conceito. Assim como Ele conhece todas essas coisas, Ele sabe o que fazemos e o que queremos. Ele conhece ainda na língua a nossa palavra. Aleluia. No sentido natural da formação do homem, vamos falar biologicamente. Para os ouvidos, basta um dedo. E já aniquilou o seu poder. Para o nariz, basta um dedo, quer dizer, uma cerca, já resolve. Para os olhos, apenas uma cerca e resolve. Mas para a língua, tem 2 cercas. Tem os dentes e tem os lábios. Aleluia. Não sei se vocês já leram aquele livro 1001 Noites. E lá o mordomo preparava para o seu rei as alimentações diárias. Por que 1001 noites? É que na 1000ª noite o dinheiro acabou. A riqueza se foi. Mas numa daqueles dias, o patrão disse para o mordomo: eu quero que você prepare, hoje vou ter uma visita importante. Eu quero que você prepare 2 comidas. A melhor comida e a pior comida, porque quero abrir aspas, eu quero dar uma lição ao meu convidado hoje. E o mordomo obediente disse: pode deixar, eu vou preparar. Ele preparou um prato com um guisado bem bonito de língua e preparou um outro prato com outro tempero também de língua. E quando expôs assim, disse: mas eu não disse para você preparar a melhor comida? Ele disse: eu preparei. Não disse para você preparar a pior? Eu preparei. Agora eu quero que você explique. Aí ele explicou. Com a língua
O Senhor bendiz, o Senhor orienta, mas com a língua também o Senhor maltrata. Com a língua o Senhor edifica e com a língua o Senhor destrói. Com a língua o Senhor manda apagar fogo e com a língua o Senhor manda incendiar o campo. Deus conhece a nossa língua, Deus conhece a sua, conhece a minha. Aleluia, são 10 pontos que Deus conhece no homem. Nós falamos aqui a respeito, Deus conhece toda a palavra que ainda está na língua e queremos meditar, Ele conhece, aleluia. Nas costas, o que você fala pela frente, Ele conhece, aleluia. Nós podemos fazer o jogo da palavra, mas Deus não tem jogo de palavra, Ele tem justiça, realidade, Ele tem sinceridade e tem seriedade, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a minha estrutura e conhece a tua. Mas vamos à frente, Isaías 66 e versículo 18, Ele conhece também as nossas obras. 66 e 18 estão assim escritas as seguintes palavras: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações em língua e virão e verão a minha glória. O Senhor falando para Israel e nós trazendo para nós o que temos feito para Deus, o que temos feito pela obra do Senhor, o que temos feito com as nossas obras perante o Senhor. E quando fala das obras, fala primeiramente da nossa honestidade, e depois fala depois da nossa honestidade, Ele fala também da nossa seriedade, e também fala do nosso caráter, que obras temos feito no conceito de honestidade e seriedade. O mês passado, pediram para que eu definisse, numa reunião de preparação me foge a palavra que queriam colocar lá, para definir o que era a diferença entre seriedade e honestidade. Eu disse que é possível o homem ser sério e não ser honesto, e pode ser honesto e não ser sério. Ele disse: o senhor pode exemplificar? Sim. Como era a preparação para a integração de pessoas, eu posso ser sério, eu chego no horário, mas não posso não ser honesto na produtividade. Ou posso ser honesto na produtividade e não ser sério no horário. Ele disse: gostei, vai para a cartilha do treinamento. Aleluia. E que mais o senhor pode dizer? Se eu posso ser honesto, não faltar o trabalho, mas posso não ser sério na ausência do patrão ou do chefe, e vice-versa. E fizemos lá algumas colocações, e o preparador disse: isso também vai para o treinamento. Então Deus conhece as suas obras, Deus conhece a sua obra como músico, Deus conhece a sua obra como crente, Deus conhece a sua obra como cidadão, Deus conhece a sua obra como filho, como filha, Deus conhece a sua obra como obreiro da causa do Senhor, e Ele conhece todas as coisas. Estamos aqui 10 pontos que Deus conhece, Ele conhece os segredos que possam estar em nosso coração. Quando fala da seriedade, da honestidade, nós temos tudo isto. Ele disse: o que redunda isto no seu conceito. Eu disse: tem 3 coisas que fazem com que nós nunca percamos o emprego por qualquer coisa, nunca percamos o ministério por qualquer coisa, e nunca perdemos a condição de ser um bom cidadão. O que é que o senhor pode dizer? Quais são as 3 colocações? Seriedade, honestidade e produtividade. Aleluia. É isso que Deus quer de nós.
seriedade para com Ele, honestidade para com Ele e produtividade para com Ele, com a família e com todas as coisas. Aleluia. Um certo dia, nesse conceito, ligou-me certa madrugada uma pessoa lá da capital paulista. E ele dizia, porque eu já conhecia, ele dizia: eu preciso de um conselho. A minha esposa me abandonou. Diga, a minha esposa foi embora, mas o culpado fui eu. Eu tenho a culpa. E que palavra o Senhor pode me passar nesse sentido? Eu disse para ele: Deus conhece as suas obras. Aleluia. Deus sabe. E falei para ele: você precisa ser sério, honesto e produtivo como esposo, sério e honesto e produtivo como pai, sério e honesto como cooperador que você era na igreja. Ele havia deixado os caminhos do Senhor. Esses dias eu encontrei e ele falou: o Senhor me ouviu quase 1 hora. Eu fiquei falando com o Senhor. O Senhor me ouviu, o Senhor deu o conselho. E com estas palavras eu restabeleci a minha família. E hoje eu já sou presbítero da igreja. Aleluia. Deus conhece as suas obras, Deus conhece a minha, conhece a sua, aleluia, que fazemos para Ele com seriedade, honestidade e produtividade. Ele conhece todas as coisas. Item 9, que a hora caminha, Deus conhece também as intenções do coração. Hebreus capítulo 4 e versículo 12, estão escritas as seguintes palavras. Vamos caminhar para, à medida do possível, fazer aqui o nosso encerramento. Hebreus 4 e 12, estão escritas as seguintes palavras. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isto é, ela é apta para discernir os nossos desejos e as nossas vontades, é apta para discernir as nossas maquinações e as nossas intenções. Então Deus conhece as intenções do meu coração. Pela palavra ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai ao profundo do seu sentimento, ela vai ao profundo das suas imaginações, ela vai ao profundo do seu propósito e do seu interesse. A palavra é eficaz e Deus conhece todas as coisas, como conhece o meu culto, o seu culto e o nosso culto. Então Deus conhece as intenções do coração. Mas para finalizar, Deus Senhor também conhece o engano do coração. Profeta Jeremias capítulo 17 e o versículo de número 9. Jeremias capítulo 17 e o versículo número 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. 17, 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aleluia. O Senhor conhece o coração enganoso. Ele conhece aquilo que produzimos no nosso dia a dia. Ele conhece aquilo que produzimos nas nossas maquinações. Mas quando nós lemos
Ele conhece, digo, os frutos também das nossas ações. Você como homem, você como cidadão, você como cidadã, você como filho, você como obreiro, você como crente em Cristo Jesus, Ele conhece o fruto das suas ações. Quando nós olhamos para o culto de Abel e de Caim, nós encontramos a diferença das ações. Nós conhecemos o coração enganoso de Caim e conhecemos o coração sincero de Abel. E Deus deu testemunho a respeito de Abel. Ele disse: e as suas obras, mesmo depois de morto, ainda fala. Aleluia. As suas ações, os seus propósitos, as suas maquinações. E quando olhamos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, caminhamos para o encerramento, e diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há como esconder diante de Deus. Diante dele todas as coisas estão nuas e patentes. Aleluia. Deus fazendo aqui uma recapitulação. Deus conhece a sua e a minha imaginação. Deus conhece o coração de todos. Deus conhece todos os caminhos dos homens. Deus conhece o segredo de todos os corações. Deus conhece os pensamentos dos homens. Deus conhece os pensamentos de longe. Deus conhece toda a palavra ainda na língua. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece as intenções do coração. Deus conhece se o nosso coração é enganoso ou não. Aleluia. E Ele está aqui para mostrar que devemos ter uma postura diante dEle. Ele também diz lá em Romanos 2:16, chegará o dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens, aleluia, por meio de Jesus Cristo, segundo o Evangelho do Senhor. E diante desta meditação, eu pergunto a cada um de nós: qual é o nosso conceito de Deus? O que você pensa de Deus? Qual é o seu conceito de Deus? É aquele que conhece todas as coisas? Você sente assim? Aleluia, eu convido você a estar de pé. Aleluia. Diante dele todas as coisas estão nuas e patentes, com quem haveremos de tratar. Mas quando nós olhamos em 1 Tessalonicenses 5:23, nós encontramos, nós falamos aqui rapidamente, as 10 coisas que Deus conhece no homem. Mas eu quero falar de um todo o que Deus conhece. Quando lemos em 1 Tessalonicenses 5:23, lá uma palavra bastante conhecida, e sei que a maioria dos irmãos podem até citar de cor, mas estão escritas assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, seja o que? Conservados o que? Plenamente irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Com o espírito nós comunicamos com Deus, com a alma nós comunicamos com os irmãos, e com o corpo nós comunicamos com esta matéria que está perto de nós. Aleluia. E Deus que conhece todas as coisas, Deus que conhece o segredo dos corações, Ele sabe a razão por que estamos aqui. Mas para subir, para que o nosso culto seja realmente uma bênção, e que esta palavra realmente encontre verdadeiramente lugar em nossos corações, ficamos com esta palavra. E o Deus de paz vos santifique em tudo. Você precisa de santificação? Levante a sua mão e nós vamos orar.
Aleluia, restiu nimanai, ascasanai, aleluia. Senhor, estamos diante de Ti, aqui os Teus filhos com as mãos levantadas. Temos meditado, Senhor, que Tu conhece os segredos do coração. Temos meditado rapidamente esses 10 pontos, Senhor, que Tu conheces nos homens. Mas agora pedimos, Senhor, pela Tua palavra e pela nossa fé e pela nossa convicção. Aleluia. Que o Deus de paz, Senhor, venha agir por Tua palavra e através do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Santifica o nosso espírito, para que sintamos a Tua presença aqui, Senhor. Santifica, Senhor, o nosso espírito, para que o nosso culto seja verdadeiramente adorado, de adoração a Ti. Que possamos ser, Senhor, realmente lavado pelo sangue do Calvário, e possamos, Senhor, despir de todo o espírito de engano, de toda sorte de idolatria, meu Deus, e que possamos servir inteiramente a Ti. Que a nossa alma santificada, o nosso desejo seja da sinceridade, da honestidade, da seriedade para contigo e para com a Tua palavra. E com a nossa alma santificada, nós possamos glorificar, possamos bendizer, possamos louvar, possamos glorificar, sentir o desejo de Te servir mais e mais. E o nosso corpo santificado, a nossa língua só para glorificar a Ti, só para dar glórias a Ti, só para bendizer a Ti, só para servir a Ti. Senhor, que essa palavra fique guardada em nosso coração, que esses 10 itens, Senhor, seja de uma reflexão diária para nós, e que a partir de hoje, Senhor, o nosso comportamento como crente seja diferente. A Tua palavra não foi em vão, Senhor, a Tua palavra trouxe vida para nós, a Tua palavra trouxe, Senhor, uma reflexão para o meu coração. Eu me alegro na Tua presença e agradeço, Senhor, e Te louvo. Assim eu peço agradecido a Ti, a bênção sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia. Quinta-feira, grande noite da vitória. Domingo pela manhã, nossa escola dominical. E sexta-feira, abertura da escola bíblica de férias para os adolescentes. Sexta, sábado e domingo. Assim. Mas Luziléia, vem aqui à frente um pouquinho. Dia 3, digo, será a eleição dos membros do Conselho Tutelar. E a nossa irmã Luziléia se candidatou para uma das vagas do Conselho Tutelar de Limeira. O número dela, número 8, certo? E nós temos aí certas denominações que nunca perderam uma eleição do Conselho Tutelar. As diversas organizações, Conselho aí Pastoral da Família, sempre tem um representante, e nós nunca tivemos. E agora que está a irmã Luziléia, certo? Número 8. Dirigentes que aqui estão, divulgue. Está chegando aí, dia 3, primeiro domingo de fevereiro. É lá, normalmente é no local onde você vota. Ou terá aí não sei se vai. Serão em 20 localidades aqui em Limeira. Das 9 às 15, levando o título e o RG. Você vai distribuir aí um material para os locais de votação, certo? E dia 3 de fevereiro, número 8, Luziléia. Essa eleição não é obrigatória, é facultativa. Faça o que vocês puderem. Eu já encontrei candidatos aí na rua pedindo, me chamou, falou: você conhece muita gente, está aqui o meu número,
Levo o número lá. Peguei e guardei no bolso para ser educado. Mas estamos aqui para ajudar a irmã Luzileia, amém? Vira bem de frente para as pessoas verem. Está aqui essa nossa irmã. Vamos ajudá-la, amém? Se puder, faça lá, irmã. Eu votei até aqui em todos os conselhos tutelares, todas as eleições. E tenho todos os comprovantes de cada eleição que eu votei no conselho tutelar. Eu carrego comigo. Todo, não faltei nenhum até agora. Certo? Então vamos ajudar aí a nossa irmã, que é representante aqui da nossa igreja, do nosso povo. E os demais se organizam e nós muitas vezes nos desorganizamos. Mas, conforme falamos que Deus conhece as nossas obras. Seriedade, honestidade e produtividade. Amém? Pastor Joel nos abençoe. Tem alguma colocação, pastor? Doutor Inhorte? Deus abençoe a igreja, agradeço a presença de todos. Bom, Samuel, prazer em vê-lo aqui novamente. Quero te dar um abraço depois, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pela presença. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos. Volte quinta-feira, irmão, traga mais um para o culto da vitória.